paz do Senhor, que alegria estarmos nesta manhã de domingo juntos. Para mim é um privilégio poder lecionar para vocês um assunto tão importante, uma matéria tão especial. Claro, toda a Bíblia o é, mas o livro de João tem coisas específicas e eu estou muito feliz de poder, junto a vocês, fazer parte, pelo menos nessa introdução também, hoje sendo a segunda aula, desse livro tão maravilhoso. Então, antes de nós iniciarmos, quero incentivar você, meu querido jovem, minha jovem, para pegar a sua Bíblia, a sua revista, para nós juntos pensarmos, meditarmos, crescer junto na palavra de Deus, né? Então, faça isso. E eu quero também orar ao Senhor neste momento, para que o Espírito Santo possa te despertar, possa conduzir você nesta aula. Amém? Vamos fazer assim? Ora comigo. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor agora nos permite juntos aqui estudarmos a tua palavra, Senhor, nesse domingo tão maravilhoso, no dia 9 de janeiro. Ó Deus, fale aos nossos corações, fale no coração deste moço, desta moça, para que, Senhor, eles possam crescer em graça e conhecimento diante de ti. Usa-me também como teu instrumento, faça isso por louvor da tua glória, Senhor. Assim eu te peço e também já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito bem. O Evangelho de João. Alguns teólogos dizem que o Evangelho de João é o monte alto, é o pináculo da revelação bíblica. Por quê? Porque João já começa, já de frente, nos primeiros versículos, mostrando que Jesus é Deus. E dizem também que este é um dos livros, ou se não da Bíblia toda, o livro mais lido. Por isso que essa mensagem, por isso que o livro de João tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões aos pés de Jesus, o nosso Salvador. Então, estudar, querido, o livro de João é muito emocionante. Eu vou dizer para você algo muito interessante. Gostaria que você guardasse e gravasse isso. Estudar o livro de João é entrar nos santos dos santos. Exatamente isso. É entrar além do véu e contemplar a glória, a manifestação de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século. Olha que coisa interessante. Depois que os demais apóstolos já estavam mortos, né, como mártires. Então, esse livro é escrito por João. João estava, nesse período, morando em Éfeso e já enfrentando as ameaças dos gnosticismos, né, dos gnósticos, aquelas seitas dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não foi encarnado, ou seja, um monte de heresias já ameaçando a palavra de Deus, já atacando a igreja, já no primeiro século. Então, João vê a necessidade de escrever e já mostrar e enfatizar a verdade incontrovérsia de que Jesus, sim, é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus encarnado que veio habitar entre nós. Por isso que João começa, né, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, aqui fala do Verbo de Deus encarnado. Então, mostrando que o Filho se fez carne. E o propósito de João foi deixar claro, então, com tudo isso, que Jesus, o Filho de Deus, vai nos levar, vai nos conduzir à salvação eterna. Só por Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós poderemos, né, com confiança inabalável nele, nos aproximarmos do Senhor para gozarmos a vida eterna. Olha que coisa interessante. Uma outra coisa também que João mostra aqui neste livro é provar verdades indubitáveis, né, dos milagres, das obras que Jesus operou aqui na terra. Ele vai mostrar aqui, nós vamos ver na nossa revista os sinais. Ele
ele curando um filho do oficial, ele curando um paralítico, andando sobre o mar, ou seja, fazendo proezas como filho de Deus, mostrando, né, tudo quanto a veracidade deste homem encarnado, né, de Deus encarnado, para mostrar aos homens já daquela época que Jesus, sim, era o verbo de Deus, estava com Deus desde o início, foi pelo poder da sua palavra que todas as coisas foram criadas, ele, né, se fez homem, habitou em nosso meio, mas ele é Deus desde a eternidade. Ele não é só Deus porque encarnou, ele não é só Deus porque ele morreu e ressuscitou, não. Ele sempre foi Deus, ele esteve com Deus desde o início da criação, ele é Deus, ele e o Pai é um, o Espírito Santo é um. Então aqui o apóstolo João, no seu livro, vai demonstrar tudo isso com muita clareza para nós. Uma outra coisa que João faz neste livro é trazer as afirmações de Jesus como uma pessoa de Deus. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, ou seja, alinhando aquilo que Deus disse em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus diz que eu sou o que sou. Então, quando Jesus dizia, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão, o que Jesus está dizendo? Que ele é Deus, exatamente isso, para a glória do Senhor. Olha que coisa linda. Então, por isso que este livro, eu gostaria que vocês, assim, se debruçassem, sabe, se alimentassem de uma forma muito especial, muito saborosa, porque vai ser muito enriquecedor para a vida espiritual de vocês. Vocês vão crescer em graça, em conhecimento, entendendo o propósito pelo qual João escreve este livro. Vocês vejam bem que quando Mateus escreve o livro dele, Mateus apresenta Jesus como rei. Quando Marcos escreve o livro dele, Marcos apresenta Jesus como servo. Olha que coisa interessante. Mateus apresenta Jesus como rei, Mateus. Marcos apresenta Jesus como servo. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem, mas João aqui apresenta Jesus como Deus. Por isso que agora eu quero que vocês assim prestem muita atenção, porque nesse tempo em que nós vivemos, de tanta incredulidade, superficialidade, relativismo, tantas filosofias mundanas que querem corromper a veracidade da palavra, o quanto a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus. Então, tudo isso que vocês estão vivendo em faculdade, em salas de aula, com outros amigos, é muito importante vocês entenderem esse livro de João, para terem formado na mente de vocês que Jesus é Deus. Olha só. Veja o que C.S. Lewis disse. Veja o que C.S. Lewis disse a respeito quando ele lê esse livro, quando ele contempla esse livro. Ele diz o seguinte: ao ler este livro, você vai ter 3 opções. Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, está louco, ou ele é Deus. Olha só o que C.S. Lewis disse. Ao contemplar esse livro, ao ler esse livro, você vai ter que concluir. Ou ele é lunático, né? A pessoa está viajando, ou ele é mentiroso, é tudo mentira, ou realmente ele é Deus. Então eu gostaria que você, querido aluno, pegasse aí, sabe, esta revista, esse material que está em suas mãos, e se debruçasse para nós juntos aprendermos da palavra de Deus. Então, na primeira aula, vocês viram, né, uma introdução mais ampla a respeito de tudo isso que eu falei. E aqui agora nós vamos, na segunda lição, falar especificamente daquele que preparou o caminho, né, para o advento de Jesus Cristo, para o nascimento de Jesus Cristo. Então pega a sua revista aí na página 10, abra aí a sua lição de número 2, que nós vamos juntos ler aqui o nosso texto principal. Diz assim o texto principal: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João aqui, o João Batista,
o preparador do caminho. Resumo da lição: João, o evangelista, nos apresenta, né, João Batista. Então veja, o escritor do livro, né, o João, o evangelista, o apóstolo, agora vai nos apresentar o João o Batista, que veio para quê? Para dar testemunho de Jesus. E eu gostaria que vocês entendessem, então, que nessa lição nós vamos estudar a respeito de João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento e que teve como missão, né, uma divina missão, preparar o caminho para Jesus, preparar o caminho daquele que se fez carne, o Verbo que se fez carne. Veja que o nascimento de João se deu de uma forma sobrenatural, queridos. Por que de uma forma sobrenatural? Porque os seus pais já eram idosos e ele foi enviado por Deus como cumprimento profético. Havia uma profecia de que haveria então um profeta que iria preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. Por isso que esse profeta é considerado nazireu. Muito bem, essa palavra nazireu não é uma palavra muito conhecida, nazireu. Existe um outro personagem bíblico que também, no ventre da sua mãe, foi chamado de nazireu. Se você lembrar aí, coloca aí no chat, aí, escreve aí, né, quem é esta criança, esse personagem, tá? Já estou dando alguma dica, que também foi chamado de nazireu. Se aquele que acertar primeiramente aí, depois eu vou verificar, eu vou trazer um bombom de presente para você. Muito bem, vamos voltar aqui. E outra coisa que João também faz, ele exerce o seu ministério no deserto. Eu acho isso muito interessante, né? As pessoas, elas querem, de alguma forma, exercer o seu ministério sempre publicamente, demonstrando os seus dons, a sua capacidade. E aqui nós vamos ver que este homem chamado por Deus exerce o seu ministério lá fora da cidade, no deserto. Mas mesmo assim, as pessoas iam para ouvi-lo. E ele, né, tinha uma comida diferente, se vestia de forma diferente. Sua missão era pregar a mensagem, né, para uma geração ali que era uma geração pecadora, uma geração que estava totalmente envolvida com a religiosidade e a política da sua época, exatamente como hoje. Vocês vão ver isso na lição, que é exatamente como hoje. Então essa lição ela é maravilhosa para os nossos dias e pertinente para nós hoje. Então veja que a mensagem de João Batista não era popular, não era, tá? Mas o profeta de Deus, né, o João, não estava preocupado com notoriedade. A mensagem dele era uma mensagem de vocês conhecem, né? Raça de víboras. Olha só que palavra, né? É uma palavra pesada. E as pessoas não gostam de ouvir palavras assim, mas era o tom, a veemência no qual ele falava a respeito de que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Então veja que ele não estava preocupado em sucesso, em fama, não. Ele pregava o arrependimento aos pecadores, uma mensagem intensa para muitos que precisavam de uma mudança de vida, precisavam se preparar para o advento tão esperado, um advento tão esperado. Qual era o advento? O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, né? O ministério de Jesus, as boas novas, a pregação do Filho de Deus. Então ele veio para isso. Outra coisa interessante aqui nessa lição, que eu quero que vocês pensem comigo, que no decorrer dessa lição nós vamos mostrar para vocês que o pecado ele sempre cegou as pessoas, e deixando as pessoas perdidas neste mundo tenebroso. Não foi, né, diferente no tempo de João, o Batista, ok? E também não é no tempo de hoje, no seu tempo, querido jovem. Então devemos testificar a respeito hoje, assim como João Batista fez lá atrás, preparando o caminho do Senhor. Hoje você tem essa responsabilidade também, como servo de Deus, como serva de Deus, de preparar o caminho do Senhor, ou seja, de anunciar que o Verbo se fez carne, que a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então, preparar essa geração para quê? Para um outro advento que nós estamos aguardando. E qual é esse advento? O arrebatamento da igreja. Então, veja que João lá,
proferia palavras para que eles se arrependessem, para que recebessem o Messias. Jesus nascendo, agora, né, o Deus que se fez carne habitando no nosso meio, e agora nós, já conhecedores de todas essas coisas também, precisamos vestir, vamos dizer assim, né, da mesma graça, do mesmo poder de João o Batista, para anunciar àqueles que precisam ouvir uma palavra para que se arrependam dos seus pecados. Por quê? Por causa do grande advento, o arrebatamento da igreja. Muito bem. Outra coisa que eu quero também destacar aqui para vocês, que João, ele é um mensageiro designado por Deus para anunciar Jesus como Salvador. Havia, como vocês conhecem muito bem, desde o início, né, no Antigo Testamento todo, toda essa expectativa do nascimento daquele que seria o Salvador de Israel. Então os judeus aguardavam isso de uma forma, né, uma expectativa muito grande. Todavia eles aguardavam do jeito deles. Eles esperavam do jeito deles. E João severamente falou sobre isso, né, e o chamavam até de raça de víboras. Jesus mesmo, quando estava pregando aqui, ele foi muito enfático com os fariseus, com os saduceus, né, os religiosos da época, porque eles não acreditavam em Jesus daquela forma. O que eu estou dizendo isso com vocês? Que nós estamos exatamente vivendo épocas parecidas. As pessoas querem morar no céu, até de alguma forma creem e esperam a volta de Jesus, porém eles querem ouvir uma mensagem da forma deles. Eles querem viver uma vida da forma deles. Então, assim como João Batista foi designado por Deus para poder anunciar da forma correta a chegada do Messias, nós também somos designados por Deus para pregar o Evangelho da forma bíblica, de forma que a palavra nos conduz para mostrar o caminho da salvação. Uma outra coisa também que eu quero destacar aqui, que João Batista foi um pregador cuja mensagem tinha como tema o arrependimento. Isso é fundamental. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E a palavra de arrependimento é necessária, porque as pessoas elas querem às vezes se aderir a uma comunidade, se aderir a uma igreja e querem caminhar com seus próprios conceitos, com as suas próprias ideias. E aí não se arrependem dos seus pecados e pior, às vezes vivem dentro da igreja da forma que vieram do mundo ou da forma que já estavam vivendo. Então não é assim. Assim como João Batista ele prega o arrependimento, nós também devemos sempre nas nossas mensagens estarmos pregando sobre o arrependimento. Outra coisa que João Batista faz aqui de muita importância é que ele confronta, né? E ele é confrontador, tá? Ele é um confrontador destemido, ele não se intimida. Veja bem que João perdeu a sua cabeça, ele foi preso, ele foi degolado. Por quê? Porque ele confrontou o pecado. Então ele estava disposto a confrontar, né, de uma forma destemida, mesmo que lhe custasse a vida. Então você veja bem, às vezes nós deixamos de confrontar uma pessoa próxima porque não queremos perder a amizade ou porque vai nos custar alguma outra coisa. Pois é um engano da nossa parte. Nós estamos, né, não estamos sendo destemidos. Na verdade, estamos sendo covardes. Então é importante que cada jovem tenha isso em mente, que você precisa, na sua faculdade, no seu trabalho, se posicionar firmemente. Ter uma posição firme, né, diante daquilo que você crê que é a palavra de Deus. Outra coisa que o João Batista é conhecido por seu notável estilo de vida. Olha que coisa interessante. É impressionante que quando se fala de João, fala de como ele vivia, de como ele se vestia, de como ele se comportava. Olha que coisa interessante. Ele se vestia com peles de camelo, né, um cinto que amarrava nos seus lombos e se alimentava, vocês sabem muito bem, de mel silvestre e gafanhotos. Olha só, é uma coisa totalmente diferente, né? Pastor, então nós vamos ter que comer de coisas diferentes? Não é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero mostrar para vocês o estilo de vida diferente. Nós somos diferentes.
Por mais que a gente participe, claro, eu vou ao shopping, né? Eu vou jogar um futebol, eu vou brincar com meus amigos. Claro, isso é tudo normal. Mas o meu comportamento, principalmente, né, no meio dos ímpios, o meu estilo de vida é diferente. O meu linguajar é diferente. O meu olhar é diferente. Aquilo que eu escuto é diferente, certo? Da forma que eu me visto é diferente. Ou seja, o meu estilo de vida é diferente. E isso vai impactar as outras pessoas, ok? E também, uma outra coisa interessante de João Batista, que ele não era transigente em relação à palavra de Deus e à sua fé. O que é ser transigente? Ele não cedia. Ele não cedia, né? Ele não ficava tolerando outras pessoas. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha firmeza na sua fé, ele tinha firmeza no seu ministério, ele tinha firmeza no seu chamado. Então ele estava preparado para isso, não era transigente. Da mesma forma, você, meu querido jovem, nós devemos ser assim. Nós não podemos negociar valores. Tem algo que nós não podemos fazer, é negociar os nossos valores, negociar a nossa crença, negociar a nossa fé, de forma nenhuma. Aquilo que nós cremos em Deus, na sua palavra, isso é inegociável, nós não cedemos, ok? Pois muito bem. Então vamos lá, a nossa introdução. A nossa introdução diz que no relacionamento com as pessoas, olha que coisa interessante, o nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar a sua vontade e os seus propósitos. Deus sempre usou os homens para gerar fé nos outros, para mover os corações e construir um relacionamento com Ele. Veja que João foi exatamente isso. Deus usa João para preparar o caminho, para se relacionar com as pessoas, para falar, para pregar, para que quando Jesus viesse, então, o Filho de Deus, o próprio Deus, se envolvesse e se relacionasse com as pessoas. É isso que Deus está dizendo para você nesta manhã. Ele quer usar você, usar a sua vida, usar a sua capacidade, mesmo na sua idade. Para quê? Para se relacionar com outras pessoas. Deus vai usar você para se mostrar a outras pessoas. Aqui na introdução ele diz assim, veremos também como João, o evangelista, nos apresenta João Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Compreenderemos como o ministério desse precursor era necessário para denunciar o sistema pecaminoso que imperava ali em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem que, como eu disse, ele veio para poder preparar ali o advento mais esperado, que era do Messias, né, o Salvador do mundo. E hoje você está sendo preparado, meu jovem, para poder também anunciar aquilo que nós mais aguardamos, a volta de Jesus. Primeiro ponto da nossa lição, vamos aqui então destacar a origem do precursor. Veja de onde ele vem. Diz aqui das montanhas de Judá, né? Lucas, o evangelista Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, aquele que batiza, né? E segundo o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, tá? Nós vamos ver aqui que Lucas, é o único que com mais clareza demonstra de onde vem. O texto sagrado não menciona a sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa da Judéia, né, de Judá. A tradição cristã identifica como Elim ou Ein-Querem, né, uma vila que pertencia a Jerusalém na parte ocidental. Tá? Então, como é que eles sabem disso? Porque Maria foi para lá após ela ter recebido o anúncio, né, da sua concepção, o anjo avisou a ela. Então ela vai visitar a sua prima Isabel, e aí então Isabel já estava grávida há 6 meses de João, e vocês lembram que Maria, ao chegar, ao encontrar com a sua prima Isabel, a criança que estava, né, no ventre de Isabel, que era João Batista, ele solta, ele pula, né,
ele salta de alegria, né, pela presença de Jesus ali também, que já estava sendo concebido no ventre de Maria. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que é muito importante para você jovem, é você entender o seguinte. Olha só, João Batista, tá, ele não vem de uma linhagem real, ele não vem de uma forma de destaque de alguns sacerdotes, de cidades ricas, de famílias ricas, prósperas. Não, ele não vem dessa forma. Tá? A Bíblia nem menciona em detalhes de onde vem João. Sabe-se que eram pessoas humildes, simples. Por que estou dizendo isso para você? Porque não importa o nível, sabe, da sua intelectualidade, da sua capacidade secular, que eu quero dizer, não importa o grau de ensino, não importa essas coisas. É claro que você vai buscar aprender a cada dia mais, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem interesse de usar você da forma que você é. De onde você veio, como você veio, isso vai passar, mas Deus vai usar a sua vida, ok? Então não se apegue, meu jovem, no seu passado. Ah, eu não tive oportunidade como fulano tem. Ah, eu não tô tendo oportunidade porque os meus pais... nada disso. Aquilo que há de mais importante na sua vida, que Deus quer fazer na sua vida, Ele já está te dando. Você já tem, na verdade. Que é anunciar o evangelho dele. E Ele vai usar você mesmo, independente de onde você veio, porque foi assim com João Batista. Segundo aqui, o anúncio a Zacarias. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. O mesmo Gabriel que visitou Maria, né, anunciando a Maria a obra do Espírito Santo, ok? Também já estava, né, já havia estado com o sacerdote Zacarias, que era um homem justo, temente a Deus, anunciando a ele o nascimento de João, o precursor, aquele que iria preparar o caminho do Messias. Zacarias e Isabel, assim também como Simeão e Ana, nos mostra que mesmo diante, olha que coisa interessante, da apostasia, ou seja, do declínio moral que imperava naquele tempo, alguns judeus, né, eram piedosos, serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando o Consolador de Israel, crendo nas profecias, né, na prometida profecias, né, dos profetas a respeito da vinda do Messias. Então, veja, Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, pessoas que eram piedosas e estavam ali firmes, orando, esperando esse tempo. Olha, queridos jovens, nós vivemos exatamente um tempo parecido, porque nós estamos esperando a volta de Jesus. E aí, eu pergunto, como está o seu nível de comunhão com Deus, esperando a volta de Jesus? Porque eu sei que você sabe que Jesus vai voltar, como eles sabiam que Jesus viria, o Messias. Eu sei que você crê nas profecias da Bíblia, porque eles também tinham os profetas, ok? Naquele tempo tinha os sacerdotes, sumos sacerdotes, ok? Tinha as escolas de profetas, tinha os fariseus, saduceus que falavam dessas coisas, como nós temos hoje também, ok? Mas deixa eu dizer algo para você. Será que o seu coração, a sua vida de oração, de consagração, está realmente envolvido, assim como Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, que realmente esperavam e puderam experimentar visivelmente isso? Isso é importante para você, ok? Então se atente a isso. Terceiro aqui, o cumprimento profético. O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. Tá? O anjo Gabriel cita Malaquias, no capítulo 4, ao falar do ministério de João, que ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, né, que iria diante de Jesus, tá, pelo Espírito, em virtude, né, pelo Espírito de Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes, ok? A fim de preparar o caminho do Senhor e preparar um povo disposto para recebê-lo. Então veja que em João Batista já estava se cumprindo aquilo que estava escrito em Malaquias no capítulo 4. Diz aqui, mas a principal profecia do precursor
é que o próprio João, ele menciona para apresentar-se aos judeus que sempre lhe indagavam, lhe perguntavam a respeito de quem ele era. E aí, então, perguntava para João, João Batista, quem você é? E ele dizia, então, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha que coisa interessante. Essa citação, ela é extraída do capítulo 40 de Isaías, que inaugura a seção do livro, ao qual anuncia o livramento ao povo de Israel, e é comparada como o Novo Testamento dentro do livro. Vocês sabiam disso? Eu acho que a maioria de vocês nunca viram isso. Isaías, dentro do Antigo Testamento, ele é considerado um livro como se fosse do Novo Testamento. Porque o livro de Isaías, ele é totalmente messiânico. Diz aqui o comentarista, olha, Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento. É uma Bíblia em miniatura. Porque do capítulo 1 de Isaías ao capítulo 39, nós temos ali uma representação do Antigo Testamento, mostrando tudo que vai acontecer, preparando ali a mensagem do Messias, a chegada do Messias. E do capítulo 40 de Isaías ao capítulo 66, é como se fosse então o Novo Testamento, porque ali começa a mostrar o nascimento de Jesus. Porque ali no capítulo 40 tem exatamente essa frase de João Batista, né? Que quando eles perguntavam para ele, quem é você? Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Está registrado em Isaías, no capítulo 40. Por isso que o livro de Isaías são 66 capítulos, como nossa Bíblia são 66 livros, olha que coisa interessante. E aí ali o livro de Isaías ele é dividido do capítulo 1 ao capítulo 39 como se fosse uma parte do Antigo Testamento, e do capítulo 40 ao capítulo 66, o Novo Testamento. Olha que coisa linda. Então olha que preciosidade, né, nessa aula, nessa manhã, que vocês estão aprendendo. Por isso é maravilhoso também estudarmos toda a Bíblia. Muito bem. Segundo ponto aqui da nossa aula, vamos ver aqui a mensagem do precursor. Nós vimos a origem dele, né, de onde ele veio, João Batista, agora a sua mensagem. Então, primeiro, o estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual. Veja, um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus. Tá? Eles estavam exatamente num quadro lamentável. Então, diz aqui o comentarista, sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral, indiferença, né? Essas coisas eram as principais marcas dos judeus naquela época. Veja bem, o que é sectarismo? Sectarismo é exatamente o que nós vivemos hoje, é uma espiritualidade limitada. As pessoas elas não se permitem encher de Deus, por quê? Porque estão cheias de conceitos. Irmãos, meus jovens, a mesma coisa hoje. A quantidade de jovens, inclusive da nossa igreja, que estão cheias de conceitos próprios, sabe, que beberam em fontes erradas, sabe, a vida toda, ou quando receberam, né, começaram a viver o processo da conversão, eles são, sabe assim, sectaristas, eles limitam a espiritualidade, eles não se permitem se encher de Deus, eles não se permitem a experimentar a revelação da palavra na sua totalidade, por causa dos seus conceitos, por causa das suas ideias. Essa palavra aqui, sectarismo, é como ser pessoas intolerantes, elas não toleram aquilo que elas têm como... para elas, os conceitos delas já formada. Então elas são intolerantes. Então, ver um jovem cheio de Deus, cheio de dons espirituais, se envolvendo com as coisas de Deus, nós temos isso entre vocês, jovens que estão aquém, jovens que não sabe, por causa dessa limitação, por causa das ideias que já estão formadas dentro de si. E aí são intolerantes.
não se envolvem. A igreja vive um processo maravilhoso de derramamento de Deus, de envolvimento de Deus. Olha a nossa igreja. O Senhor está curando, está batizando, está transformando, está mudando. O Senhor está fazendo proezas e maravilhas no nosso meio. E aí a gente percebe jovens que não se envolvem, jovens que não buscam a Deus, jovens que não experimentam exatamente a mesma coisa nesse tempo aqui de João. Então veja aqui, o comentarista diz que na época havia os essênios, os zelotes, os herodianos, fariseus, saduceus, eram os principais grupos que representava ali aquela parte política e religiosa, onde Israel estava ali vivenciando, se transformando nesses conceitos. E aí João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo. E uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso, que era reinante ali, que imperava ali, Então agora ele precisava ali chegar firme para romper, para preparar a chegada do Salvador. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. O avivamento não é da forma que eu penso, da forma que eu imagino, da forma que eu quero. O avivamento é como o Espírito Santo produz. Jesus vai voltar, ok? E é da forma dele, do jeito dele. Ele vai levar do jeito que ele já estabeleceu, não é da forma que eu penso, da forma dos meus próprios conceitos, não. Porque tem muitas pessoas que falam, pastor, mas eu não vivo no mundo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Ok, mas o coração é um coração avarento, arrogante, é um coração murmurador, é um coração insubmisso, que não submete às autoridades, à liderança dos jovens, não submete aos seus pastores. Pastor, eu não vivo no mundo, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Mas é um coração contaminado, querido. Cuidado, minha querida, que você pode estar completamente enganado, enganada, achando que vai para o céu, como eram esses aqui, os essênios, esse pessoal aqui, os zelotes, essa turma aqui, esses religiosos aqui da época, ok? Os fariseus, os saduceus, mas eles foram firmemente condenados, com palavras de João, com palavras de Jesus. Então, cuidado com o seu comportamento, ok? Com aquilo que está dentro do seu coração. Muito bem. Vamos então aqui para um outro ponto aqui na página 14. Diz assim, um homem simples vestia-se de pelos de camelo e um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A quem acorriam as multidões de Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Estava consciente de seu papel, ok? João estava consciente. Tanto é que ele disse assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por que eu fiz questão de ler essa parte aqui também? Porque Deus usa do jeito dele. Deus trabalha do jeito dele. Deus age da forma dele. Deus tem a sua multigraça, a multiforme, a sua maneira de trabalhar. Então você veja bem que era um homem que se vestia de forma diferente, que comia coisas diferentes, mas mesmo assim Deus usava a vida dele. Então, cuidado, queridos, para que você não se envolva com as coisas dessa vida. A vontade de ser parecido com as coisas dessa vida. Tá? Então, o mundo se veste do jeito deles, eles comem do jeito deles, eles se divertem do jeito deles, eles pensam do jeito deles, ok? Eles têm as programações deles, nós não, nós somos diferentes, ok? Então coloque isso na sua cabeça, porque você como crente, você precisa resolver isso de uma vez por todas, em nome de Jesus, tá? 2 aqui, um enviado de Deus. A autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Foi escolhido desde o ventre de sua mãe e preparado numa escola divina. Ele entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, sabendo que era o último dos profetas do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante.
A autoridade que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. Então isso é outra coisa muito importante. Você, jovem, você pode, né, e deve ter a autoridade de Deus, mas sabendo que essa autoridade não é sua, não compete a você. Isso é Deus quem te dá. E outra coisa, diz aqui que ele aceitou o propósito de Deus na vida dele. E você tem aceitado o propósito de Deus na sua vida? Porque às vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós queremos ser usados do nosso jeito, da nossa forma. E aí eu não permito, ou ainda não permiti, que Deus fizesse em minha vida tudo aquilo que Ele tem vontade de fazer, de cumprir os propósitos dele na minha vida. Então veja que aqui João Batista, ele entende o propósito de Deus na vida dele. Então é importante você também entender os propósitos que Deus tem na sua vida. Pastor, mas eu não consigo, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu chamado. Meus queridos, vocês estão no meio de profetas, no meio de doutores, no meio de mestres, de líderes, homens de Deus, mulheres de Deus. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar junto. Deus vai mostrar para você. Deus vai te dar o direcionamento. E você logo vai perceber aonde Deus vai te usar, como Ele vai te usar, de que forma Ele vai te usar. Isso é maravilhoso. Muito bem. 3 aqui, uma mensagem contundente. Olha a mensagem. João Batista pregava o arrependimento para o perdão dos pecados. Sua mensagem era contundente. Olha a mensagem dele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha que mensagem contundente, que mensagem firme, severa, posicionada. E é exatamente isso que nós precisamos hoje, de jovens com uma mensagem assim, que tenham uma vida firme, que tenham um comportamento firme, para que ao falar as palavras, ao abrir a sua boca, a sua mensagem também seja assim contundente. O Batista não se iludia com religiosidade, tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos uma mudança de atitude, de comportamento. Isso aqui é algo extraordinário. Veja, ele não se iludia, ele não se deixava levar pelos religiosos da época, pela capacidade dos religiosos. Não, senhor. Ele queria ver mudança de vida, mudança de comportamento. O que a lição está dizendo para mim e para você aqui nesta manhã? Olha que coisa interessante. Às vezes tem gente que sabe até bem, ou sabe até muito, mas o seu comportamento, a sua atitude. Há no meio de vocês jovens, alguns jovens que se destacam em conhecimento, têm mais profundidade, mas como é o comportamento? Como são as atitudes? Como é a comunhão? Como é o envolvimento? Então, João aqui está dizendo o seguinte, que atitude é importante. A atitude é uma mensagem poderosa nas nossas vidas. Então, é bom conhecer, deve se aprofundar, é importante, né? Isso é maravilhoso, mas o comportamento, a atitude é essencial na vossa vida. Ok? Então, como você, por exemplo, aqui com os jovens, entre os jovens da igreja, como você se comporta com eles? Como é o seu envolvimento com eles? Ou você não se envolve? Por que você não se envolve? Ou você se acha superior, ou você se acha inferior? É problema para resolver, tem que resolver. Por que você não se envolve? Qual a dificuldade você tem de se envolver com os nossos jovens? Então, como que você, quando você se envolve, como você se comporta? Como é a sua maneira de falar? Como é a sua maneira de agir? Como é o seu comportamento? Ok? Isso é de suma importância, porque a forma que eu me comporto com os outros demonstra quem eu sou de verdade. Demonstra aquilo que eu realmente sou em essência, da forma que eu lido com os outros. Então veja essas coisas para que, assim como o João tinha uma mensagem contundente, a sua vida também, o seu comportamento seja contundente
a respeito das coisas de Deus. Muito bem, queridos jovens, estamos agora no terceiro ponto, o verbo, o pregador e a pregação. Veja, primeiro aqui, o último dos profetas do Antigo Testamento. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação da sua vontade e propósito para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério do antigo pacto. O ofício persiste no novo concerto, mas não nos moldes do Antigo Testamento, pois agora temos o cânon, a Sagrada Escritura. Mas o Novo Testamento cita diversas vezes profecias na igreja. E apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, o ministério profético continua existindo como uma função no poder do Espírito Santo. Aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como os títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções dentro do propósito exposto especialmente em Efésios, capítulo 4, e 1 Coríntios, capítulo 12. O que o comentarista está dizendo aqui? Que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Todavia, o Espírito Santo, ele continua nos dando profetas. Não como os profetas do Antigo Testamento, como foi Isaías, como foi Malaquias, Joel e etc. Os profetas maiores, profetas menores e outros mais profetas, como Moisés, como Davi. Não como esses mais, ok? Porque o cânon, ou seja, a Bíblia já está fechada com seus 66 livros e ela é suficiente, ela é a palavra de Deus. Mas quando nós vamos por exemplo, para 1 Coríntios, como diz aqui o comentarista, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver ali que Deus, por sua graça, o Espírito Santo dá como doutores, outros como mestres, inclusive profetas. Ok? E Efésios, eu gosto muito da leitura de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que vai explicar por que, inclusive, nós temos profetas ainda no nosso meio, que é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a profecia ela ainda existe pelo poder do Espírito Santo, para consolar, para mostrar, para revelar, ok? Não para substituir, muito menos para poder equiparar, se valer de maior autoridade que a Bíblia. Não. Então, hoje, toda a profecia proferida, ela está debaixo da supervisão da palavra de Deus, ok? Mas os profetas hoje ainda acontece, como aconteceu, o comentarista colocou aqui no início da igreja, em Atos, no capítulo 11, capítulo 13. A gente vai vendo ali Ágabo, por exemplo, falando de uma fome que viria, profetizando de uma fome que viria naquela época, da igreja primitiva. Então, ou seja, Deus sempre usando os seus profetas para a importância do crescimento, do desenvolvimento do corpo do Senhor, que é a sua igreja. Ok? 2, a importância da pregação. Então, veja, João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem por ele. Isso nos mostra a imprescindibilidade e a seriedade da pregação. Olha que interessante, jovens. Como instrumento necessário, a fé, está aqui Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A exposição do evangelho deve ser feita com zelo. Olha, pregar a palavra deve ser feita com zelo, profunda responsabilidade. Olha que coisa interessante. Não podemos brincar e nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. Então, falou da palavra de Deus, estão reunidos, vai tratar desse assunto, tem que ter seriedade, responsabilidade e zelo. Por quê? O comentarista fala aqui, para que não seja banalizado, mesmo em ambientes privados ou em meios particulares. Então, quando os jovens se reúnem, claro, fui jovem na igreja, ao se reunir, se vai falar da palavra de Deus, se vai mencionar coisas de Deus, assuntos a respeito da palavra de Deus, cuidado, seriedade, respeito e temor à palavra, tá? Porque hoje nós estamos vendo que o temor à palavra de Deus foi banalizada.
E aí, a facilidade que o diabo tem para entrar, e com as brincadeiras, né, então isso tudo vai atrapalhando a vida espiritual do jovem. Então, é a importância da pregação da palavra, ok? Terceiro aqui que eu quero destacar aqui, o perigo do estrelismo. Olha aqui. Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira, né, uma carreira rumo ao estrelado, né, em busca da fama, vantagens econômicas. Então, precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la e ter com a palavra um profundo compromisso para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Agora, por favor, redobre a sua atenção aqui, quero falar algo para vocês. Veja, João Batista, em momento nenhum, você vê ele querendo ser uma estrela. Pelo contrário, a responsabilidade da palavra fazia com que ele diminuísse. Ele estava sempre se diminuindo. Ele diz: eu não sou digno de desatar ou de carregar a sandália dos seus pés. Que ele cresça e que eu diminua. Olha as palavras de João Batista. Ok? E aí, uma outra coisa aqui que da importância é que nós devemos conhecer a palavra, nos aprofundar e ter um compromisso com ela. Meus jovens, deixa eu falar algo para vocês. Vocês têm hoje em vossas mãos um instrumento maravilhoso que é o nosso devocional. É maravilhoso. Eu quero convidar você e até mesmo convocar, te convocar a esse ano não se atrasar na sua leitura devocional. Não faça isso. Você tem tempo sim, você é jovem, é forte, é vigoroso. Né? Os chefes de família estão lutando, estão vencendo, são casados, têm filhos, conseguem ler a Bíblia, estão em dia com a palavra, ajudam a esposa ajuda o marido, ajuda os filhos. Imagina vocês têm um instrumento maravilhoso. Então, nesta manhã de domingo, não foi à toa que eu vim aqui. Não, eu também queria falar isso para você, que você precisa valorizar o nosso devocional. Essa Bíblia é algo extraordinário que o Senhor nos deu. Você é um privilegiado em fazer parte de uma igreja que incentiva, que ajuda a lermos a Bíblia todos os dias. Então não negligencie com a sua leitura devocional, com a sua leitura diária. Faça aí um pacto com o Senhor mesmo, firme, assim como você fez, que você subscreveu o nosso pacto eclesial, da importância, você entendeu, mas não vale só entender, você precisa praticar. Então passe a fazer isso. Faça a leitura para que você possa entendê-la mais perfeitamente, para que você possa ser mais cheio de Deus, para que você possa, ao ler um texto, ao estudar o livro de João, você lendo aqui as Escrituras, você vai ser melhor alimentado, você vai crescer mais em graça e conhecimento diante do Senhor. Por isso é importante a leitura devocional. Então faça isso em nome de Jesus e que a vida de João o Batista sirva como modelo, como exemplo para você. Um exemplo, um modelo para você. Uma pessoa diferente, que se vestia diferente. Não porque ele queria ser diferente, não. Porque ele tinha um estilo de vida. Assim como você, crente, como cristão, você precisa ter um estilo de vida. Aquele que anunciava a palavra com firmeza, aquele que pregava sobre o arrependimento no meio de todos. Então é isso que Deus está falando para você nesta manhã. Seja diferente, se posicione no seu trabalho, se posicione na sua escola, na sua faculdade, se posicione na igreja. Tenha atitude, comportamento de uma pessoa como João o Batista, que sabe para que veio, sabe por que está ali, sabe qual é o propósito de Deus na vida dele. Então faça isso em nome de Jesus. E agora nesse último ponto aqui, a respeito da palavra, né, que você então se apegue à Bíblia, à sua leitura devocional e leia, para que no final do ano você possa dizer: poxa, eu fiz toda a minha leitura e eu li toda a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos juntos, ajudando uns aos outros, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero te dar a oportunidade para você ofertar, né, você
pode fazer isso agora pelo Pix ou pelo PicPay, ok? Mas faça de uma forma generosa. Faça com liberalidade. Tem jovens no nosso meio que têm um coração avarento e tem uma dificuldade de ofertar. Eu fico pensando, meu Deus, como será o futuro desse moço? Como será o futuro dessa moça? Quem casar com esse moço, coitada, vai sofrer com esse moço, porque não tem alegria, não entendeu o prazer, o momento que isso faz parte da adoração. Isso faz parte da adoração. Se eu não tenho prazer nisso, se eu não ligo para isso, queridos, o seu conceito está todo errado. Minha filha, o seu conceito está todo errado. Então seja diligente com isso, com a sua oferta. Eu não estou falando de valores. Ah, pastor, não tem condições. Meu filho, que seja 50 centavos, que seja 25 centavos, mas faça isso com amor, faça isso com firmeza. Você vai ver Deus te honrando em relação a isso. Tem jovens que podem dar mais, tem jovem que vai dar mais, tem jovem que vai dar menos. Há tempo que você vai estar empregado, há tempo que você vai estar desempregado. Mas mesmo você estando desempregado, sempre tem alguma coisa na sua mão. Então faça isso. Outra coisa, não misture a sua oferta da manhã com a sua oferta da noite. Não mistura. Seja cuidadoso com isso. Aquilo que você está falando que você vai dar na escola dominical é o que você está dando na escola. E à noite você leva a sua outra oferta. Pastor, eu só tenho 50 centavos naquele domingo. Então eu vou tirar 25 centavos para dar de manhã e 25 centavos para dar à noite. Pastor, só tenho 10 reais. Dou 5 de manhã, 5 à noite. Divide do jeito que você quiser. Mas faça isso de forma correta. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não estou aí vendo o que você está fazendo. Nem os seus líderes estão aí vendo. Mas Deus está aí vendo o que você está fazendo. Aí você chega à noite, quer receber graça de Deus, e a graça de Deus não desce sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você não está cultuando a Deus devidamente, corretamente. Então oferte agora aí para a glória do Senhor. E concluindo aqui nossa lição, muito bem, a conclusão diz que João Batista, ele exerceu fielmente seu ministério. Exerceu mesmo? João exerceu fielmente seu ministério? Exerceu. E você? Está disposto a exercer fielmente aí o seu ministério, o seu chamado? Aqui, ó, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida, ele cumpriu integralmente a vontade de Deus na vida dele. Você vai permitir, tem permitido que Deus cumpra na sua vida integralmente a vontade dele na sua vida? E eu vou te dizer, hein, a vontade de Deus, ó, é muito melhor do que a sua vontade. Então pense nisso. Deixando-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja plena expressão da sua vontade. Então, quando eu permito e aceito e compreendo aquilo que Deus tem para mim, pronto, está aqui, ó. A minha vida, ela expressa a vontade de Deus. Então, João Batista testificou de Cristo como seu precursor. Que sejamos testemunhas de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda a se manifestar. Da mesma forma que João veio pregando, dizendo e preparando o caminho do Senhor, porque o Messias ia se revelar, da mesma forma, eu e você hoje somos o João Batista para pregar o arrependimento, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Que essa palavra fique cravada no seu coração, fale profundamente ao seu coração. E, meus queridos jovens, estamos aqui à sua disposição para ajudá-los em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você para encerrarmos a nossa aula nesta manhã. Senhor, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesta aula online, aprendendo acerca do Senhor pela vida desse instrumento, João Batista. Obrigado, Senhor, porque essa aula muito nos falou aos corações, e eu quero te pedir que cada palavra proferida aqui, Senhor, que atingiu o coração deste moço e desta moça, ó Deus, surta o efeito necessário para o crescimento espiritual na vida dela, Senhor, para que ela cresça em todas as áreas da vida dela, testemunhando, sendo uma testemunha viva, assim como foi João Batista, elas também sejam, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.